Bem-vindo ao canal Sombra e Pesadelo. Se você, assim como eu, é fascinado pelo sobrenatural, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e deixe o seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Obrigado pela presença. Agora, prepare-se para o relato. A terra inchada de chuva. Meu nome é Jonas e eu sou coveiro no cemitério de Santo Amaro, aqui no Recife. Já passei da casa dos 50 e vivo entre túmulos desde os 18 anos. Enterrei gente conhecida, desconhecida, rica, pobre, de tudo que é tipo... Vi muita coisa nessa vida, mas o que aconteceu naquela temporada de chuvas não sai da minha cabeça até hoje. Recife é uma cidade que já nasceu encharcada. Tem rio cortando tudo, mar perto, e quando resolve chover, meu amigo, não tem goteira que aguente. A água invade calçada, cozinha, igreja, e quando a chuva dura muitos dias, o chão começa a devolver o que a gente enterrou. Naquele mês de março, choveu como não se via fazia anos. Chuva grossa, pesada, daquelas que não pedem licença. De manhã, de tarde, de noite, tudo escorria. As paredes mofavam, o telhado da minha guarita pingava sem parar. E o cemitério inteiro parecia afundar num silêncio encharcado. O barro começava a subir pelas laterais dos túmulos mais baixos. Algumas lápides antigas, que já estavam com rachaduras do tempo, começaram a ceder. A terra estava fofa, inchada, a gente andava e o pé afundava até o tornozelo. Era como se o chão estivesse cansado de sustentar tanto peso. Lembro de caminhar por um dos corredores perto da encosta, nos fundos do cemitério. Um trecho mais esquecido, onde ficam as sepulturas mais antigas. Notei que a terra ali estava diferente. Me agachei, toquei o barro. Estava encharcado, mole, escorregadio demais. Fiquei com isso na cabeça. No dia seguinte, fui até a administração e comentei. Disse que aquilo podia ceder. Que aquela barreira ali era antiga, mal cuidada, mas recebi só um aceno e um "vamos ver isso depois". Coveiro é visto como parte da paisagem. A gente fala, mas quase nunca escutam. Mesmo assim, continuei atento. Fiquei observando, e o que vi nos dias seguintes me deixou com um aperto no peito. Um túmulo rachado aqui, um cruzamento alagado ali. A água parecia querer abrir caminho, e o cemitério, com seus muros altos e árvores antigas, parecia respirar mais pesado a cada madrugada. À noite, quando a cidade dormia e a chuva virava pano de fundo, eu ficava ali na minha guarita, ouvindo o barulho da água correndo pelas calhas, caindo entre os túmulos. Tinha algo naquele som que me incomodava. Era contínuo, insistente, como um aviso que ninguém queria ouvir. Foi nesse clima que tudo começou a desandar. Era uma terça-feira à noite. A cidade já estava alagada em vários pontos e o trânsito tinha parado mais cedo. O noticiário avisava que o solo estava encharcado e que era para evitar áreas de risco, mas ali no cemitério não tinha muito o que fazer. A gente continua trabalhando, faça sol ou faça chuva. E naquela noite, a chuva veio com tudo. Começou com um chuvisco fino no início da tarde, mas lá pelas 10 da noite já era uma tempestade. O vento fazia as árvores do cemitério baterem umas nas outras, e os galhos riscavam o céu como se estivessem brigando com o escuro. As goteiras da guarita formavam pequenas poças no chão, e o cheiro de mofo e terra molhada dominava o ar. Eu me lembro bem do relógio marcando 2h47 da madrugada quando ouvi o primeiro estalo. Foi seco, vindo da parte de trás do cemitério. Era um som diferente de qualquer coisa que já tinha escutado ali. Levantei, peguei minha lanterna, vesti a capa de chuva e saí, com a água descendo pelo rosto e colando a roupa no corpo. Fui até a parte do fundo, onde ficava a encosta. Um trecho esquecido, antigo, onde os túmulos mal têm identificação. A terra ali já estava saturada fazia dias. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Quando me aproximei, ouvi outro estalo, mais forte. E então, de repente, o chão tremeu. Era como se uma força empurrasse a terra de dentro para fora.
um pedaço da barreira simplesmente cedeu. A terra veio descendo com tudo. Barro, pedra, troncos e pedaços de túmulos antigos. A lama escorregou morro abaixo, rompendo a cerca de arame e invadindo parte do corredor de sepulturas. Fiquei parado, meio em choque, com a lanterna tremendo na mão. Tudo aconteceu rápido, mas ao mesmo tempo parecia em câmera lenta. Quando a poeira e a água baixaram, vi pedaços de caixões quebrados, roupas antigas e restos humanos misturados ao barro. Era uma visão que eu nunca tinha presenciado em todos os meus anos ali. Parte do cemitério tinha sido escancarada, como se a terra tivesse decidido devolver o que estava guardado. Chamei a administração pelo rádio, mas ninguém atendeu. Liguei do meu celular para a polícia e para a Defesa Civil. Também sem resposta. Era madrugada, chovendo pesado, e ninguém apareceria ali antes do amanhecer. Então fiquei ali, sozinho, com a lanterna apontada para a lama. Os corpos que surgiram não estavam em carne viva. Estavam em estado avançado de decomposição, alguns com roupas já virando trapo, outros só com ossos à mostra. Mas ainda assim, havia algo desconcertante naquilo tudo. Não pelo susto, mas pelo silêncio. A chuva continuava, mas parecia abafada, como se o próprio ar tivesse mudado. O cemitério ficou mais quieto do que de costume. Não era um silêncio natural. Era um silêncio que pesa e aperta o peito. E eu senti isso ali, naquele instante. Fiquei observando os corpos por alguns minutos. Não sei o que eu esperava. Talvez que algum deles tivesse nome, que eu reconhecesse uma fisionomia ou lembrasse de algum enterro. Mas era tudo antigo demais. Muita gente enterrada ali nunca teve família, nem registro. Mesmo assim, quando olhei para um dos caixões partidos, vi algo que me deu um arrepio. Uma cruz de madeira, desgastada, com um nome quase apagado. Mas o que me assustou de verdade foi a data, 1922. Era de um túmulo que eu sabia que tinha sido fechado havia muito tempo. Eu lembrava dele porque, quando entrei ali ainda jovem, ouvi histórias de que aquela parte do cemitério era para indigentes, vítimas de peste, de violência, de abandono. E agora ali estava ele, exposto de novo 100 anos depois. Voltei para minha guarita sem dizer uma palavra. Sentei, tirei as botas e fiquei olhando a água escorrendo da capa de chuva. O som das goteiras parecia ecoar mais forte naquela madrugada. Quando o dia clareou, os bombeiros chegaram junto com o pessoal da prefeitura. Isolaram a área, cobriram os restos com lona, fizeram fotos, medições. A imprensa veio, filmou, entrevistou. Mas ninguém olhou nos olhos daqueles que estavam ali, voltando do esquecimento. Eu olhei. E naquela madrugada tive a nítida sensação de que algo se abriu, não só a barreira, algo mais profundo. Os dias que se seguiram ao desabamento foram os mais pesados da minha carreira. Eu já tinha presenciado desenterramentos acidentais, sepulturas violadas por enchentes ou vandalismo, mas nada como aquilo. Era como se o passado tivesse vindo à tona sem pedir licença. A Defesa Civil isolou a área com fitas vermelhas e estacas de madeira. Técnicos caminhavam com pranchetas, tiravam fotos, anotavam dados, mas nenhum deles entendia o que aquilo significava para quem trabalha ali todos os dias. Era mais do que uma questão estrutural, era a memória sendo revirada. O barro formava uma massa espessa, pesada, misturada com pedaços de caixões, roupas deterioradas e ossadas. Os corpos que apareceram estavam em diferentes estados. Alguns viraram apenas ossos limpos. Outros ainda tinham fragmentos de pele mumificada, mantidos por décadas na umidade compacta da terra. Os funcionários do cemitério receberam ordens para não tocar em nada até a perícia liberar. Mas como sempre acontece por aqui, quando a imprensa foi embora e a prefeitura parou de dar atenção, sobrou para a gente cuidar da bagunça. Eu e mais 2 colegas começamos, com pás e luvas, a resgatar o que dava para reorganizar. Separávamos os restos em sacos identificados, com base no que ainda conseguíamos ler nas cruzes ou pedaços de placas.
Muitos não tinham nome, só datas ou números. Outros nem isso. O que me marcou foi encontrar um crânio preso a uma corrente de ferro fina, como aquelas usadas para prender medalhas ou escapulários. A corrente estava enroscada entre os ossos do pescoço e parte da clavícula. E mesmo depois de tantos anos, ainda dava para ver uma pequena cruz de madeira, quase desfeita pela umidade. Era alguém que, mesmo esquecido, foi enterrado com fé. A cada corpo que retirávamos, o cheiro piorava. Não era o odor forte da morte recente, mas um cheiro antigo, de madeira molhada, terra fermentada, tecido apodrecido. Ficava entranhado na roupa, no cabelo, na pele. Nessa rotina comecei a notar algo que me deixou inquieto. Os pássaros. Normalmente o cemitério tem uma movimentação de aves que pousam nas árvores e nos túmulos. Urubus, sabiás, até corujas à noite. Mas desde o desabamento tudo sumiu. Nenhum canto, nenhum bater de asa. Era como se os bichos tivessem sentido o que a gente ainda estava tentando entender. Num fim de tarde, enquanto eu organizava uma das áreas mais afetadas, vi uma senhora parada do outro lado da cerca improvisada. Usava roupas simples, cabelo preso e parecia ter uns 70 anos. Olhava fixo para um dos pontos onde os corpos haviam surgido. Fui até ela e perguntei se estava procurando alguém. Ali, ela disse, com a voz baixa, apontando para o barro. Meu pai foi enterrado ali, em 1959. Na época, não tínhamos dinheiro para um túmulo com nome. Fiquei sem saber o que responder. Ela segurava uma pequena rosa branca que balançava com o vento. Que velita! Eu venho todo ano, mas nunca teve placa. Agora, com tudo isso, e fez um gesto de desalento com a cabeça. Ofereci minha ajuda, peguei as anotações do antigo livro de registros, vi a área aproximada onde ele poderia estar. Provavelmente era um dos restos que já havíamos recolhido. Prometi a ela que faríamos um novo sepultamento digno, com nome e data. Ela me agradeceu e se foi, caminhando devagar, com a rosa ainda nas mãos. Nunca mais a vi, mas até hoje lembro da expressão dela. Era de dor, mas também de alívio. Como se, de alguma forma, o pai dela tivesse finalmente voltado à luz. A partir daquela semana, passei a olhar o cemitério de outro jeito. Não com medo, mas com mais respeito ainda. Porque ali, naquele lamaçal de silêncio, estavam histórias inteiras que ninguém contou, gente esquecida, gente que só foi lembrada quando a terra resolveu gritar. E por mais que os técnicos tapassem a encosta com lona, cimento e promessas, algo ali tinha sido mexido, algo que não dá para enterrar de novo tão fácil assim. Na semana seguinte ao desabamento, o tempo começou a firmar. As chuvas cessaram, mas o solo ainda estava encharcado, como se não quisesse esquecer o que tinha acontecido. O cemitério estava mais silencioso do que nunca. Silencioso de um jeito estranho. Não era o silêncio comum da madrugada, mas algo mais fundo, como se até o vento estivesse evitando passar por ali. Nos dias que se seguiram, voltei sozinho à parte mais afetada. A prefeitura já tinha recolhido parte dos restos mortais e os colocado em ossuários provisórios. Algumas sepulturas foram refeitas, outras apenas cobertas com terra nova, mas a área da encosta continuava instável, com sinais claros de que ainda havia corpos soterrados sob o barro. Caminhar ali era como pisar em um passado que não queria ser tocado. Cada passo afundava levemente, e a lama sugava as botas como se tivesse vontade própria. Eu ia com cuidado, sem pressa. Sabia que precisava terminar de catalogar alguns objetos achados. Medalhas, botões, pedaços de madeira com inscrições quase ilegíveis. Era parte do meu trabalho, mas naquele lugar tudo ganhava outro peso. Na tarde de uma sexta-feira, por volta das 5:30, fui sozinho verificar um trecho que ainda não tinha sido revisado. O sol começava a cair e a luz alaranjada batia torta nas árvores. Levei uma pá, uma lanterna e meu caderno de anotações. Não esperava encontrar nada, mas fui por precaução.
Comecei a escavar levemente uma área onde o barro parecia ter secado mais rápido. Era só para nivelar o solo, não era para ir fundo, mas bastou pouco, talvez uns 15 centímetros. E senti a ponta da pá bater em algo duro. Era madeira, um pedaço de caixão rachado, com sinais de ferrugem nos pregos. Debrucei e comecei a limpar com as mãos, puxando a terra com cuidado. E foi aí que ouvi. Não foi um som alto, nem foi uma palavra. Foi um sussurro, uma voz baixa, entrecortada, como alguém falando sob a água. Não era o tipo de coisa que a gente ouve com os ouvidos. Era como se tivesse vindo de dentro da minha cabeça. Mas não era pensamento meu. Fiquei imóvel, com a mão suja de lama sobre o caixão quebrado. O som parou. Olhei em volta. Nada. Só o vento mexendo as folhas e o cheiro morno de terra molhada. Podia ter sido o cansaço ou minha mente pregando peça, mas por algum motivo não consegui voltar ao trabalho. Me levantei devagar, guardei a pá e me afastei, olhando uma última vez para o buraco que eu mesmo tinha feito. Tinha alguma coisa ali, não algo sobrenatural no sentido fantasioso da palavra, mas uma presença, uma sensação. Naquela noite mal dormi, o som daquele sussurro ficou martelando na minha mente. E o que mais me perturbava era que não era uma voz assustadora, era triste. Como quem quer dizer algo, mas não consegue. Como se estivesse pedindo ajuda ou pedindo para ser deixado em paz. No dia seguinte, falei com o padre da igreja próxima ao cemitério. Não pedi missa nem benzimento. Só queria conversar. Ele me ouviu com atenção e depois de um tempo em silênio, disse algo que ficou comigo. Jonasa, às vezes, a terra fala com quem escuta, não com gritos, mas com lembranças. Desde então, nunca mais voltei a escavar aquela parte. Pedi que deixassem a área em paz, coberta, sem reforma por cima. Disse que era instável, que não valia o risco. E ninguém questionou, porque naquele canto do cemitério, entre a lama e o silêncio, algo foi revirado que não devia. E não é toda coisa que a gente desenterra que quer ser trazida à tona. Na segunda-feira da semana seguinte, uma nova equipe da prefeitura apareceu no cemitério. Vieram com técnicos, operários e uma daquelas máquinas pequenas de terraplanagem. O objetivo era nivelar uma parte da área afetada e fazer uma nova base de concreto para reforçar a encosta. Fiquei ali por perto, observando, sem me meter. Enquanto trabalhavam, encontrei entre os registros antigos uma folha com nomes de pessoas enterradas em área comum por volta dos anos 1930. A maioria sem sobrenome ou com alguma anotação como desconhecido, sem família ou resgatado do rio. Era a prova escrita do esquecimento. E tudo levava a crer que parte daqueles corpos expostos tinham vindo dali. Na tarde de terça-feira, um dos operários gritou. Corri até o local. Ele havia encostado a pá em algo que, de longe, parecia um tronco de árvore. Mas não era... Era um corpo. Mais uma vez, um corpo parcialmente preservado pela umidade da terra. Mas esse tinha algo que me arrepiou de imediato. Ele estava virado de lado, enrolado em um lençol manchado de barro antigo. Não era incomum ver restos assim, mas havia algo estranho naquela forma. A roupa, embora rasgada, ainda segurava o formato do corpo. Os braços estavam cruzados sobre o peito, como se tivessem sido postos com cuidado. Os pés juntos, tudo bem alinhado. O estranho era o rosto, ou melhor, a ausência dele. A parte do crânio onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca estava lisa. Lisa demais. Não havia marca de decomposição ou de desintegração natural. Era como se aquela parte nunca tivesse existido. Apenas os contornos do crânio e a pele ressecada cobriam uma superfície lisa, sem expressão. Ficamos em silêncio. O operário que encontrou aquilo se afastou. Fez o sinal da cruz. Um dos engenheiros disse que provavelmente era resultado da decomposição, de algum fenômeno causado pela acidez do solo. Pode até ser, mas eu já vi muito corpo na minha vida. E aquilo não era normal. O que me incomodou de verdade veio depois.
Naquela noite, sonhei com o cemitério. No sonho, eu andava sozinho por entre as sepulturas antigas. Tudo estava coberto por neblina e só dava para ver uns 2 metros à frente. Caminhei até uma parte da encosta e vi alguém me observando. Estava de pé, imóvel, envolto em algo branco. Me aproximei e era o corpo, o mesmo que eu tinha visto de tarde, parado, olhando, mesmo sem ter rosto. Acordei suando, com o coração acelerado. Não sou homem de se impressionar fácil. Já vi tragédia, enterro de criança, acidente de moto, mas aquele sonho me acompanhou por dias. Não pelo medo, mas pela sensação de que havia algo que não foi resolvido. Algo que aquela figura queria dizer ou mostrar. Fiz questão de acompanhar o sepultamento daquele corpo. Sugeriram colocá-lo junto com outros restos, mas insisti que fosse sepultado sozinho, num túmulo simples, com uma cruz e a data do achado. Sem nome, sem placa de bronze, só uma madeira com a inscrição: descanso. Era o mínimo. Depois disso, os dias no cemitério voltaram ao ritmo normal, mas eu ainda passo por aquele túmulo de vez em quando. Paro, limpo as folhas, coloco uma flor. Ninguém nunca reclamou dele, ninguém veio procurar. Mas toda vez que me aproximo, sinto o mesmo silêncio pesado daquele dia. E às vezes, juro que escuto passos atrás de mim, bem leves, como os de alguém que não quer ser visto. Quando me viro, não tem ninguém. Mas eu sei, já se passaram alguns anos desde o desabamento. A prefeitura reforçou a barreira com concreto e drenagem nova. Plantaram umas árvores pequenas por cima, colocaram placas de aviso e mandaram encerrar o assunto. O que era visível, cobriram. O que era documento, arquivaram. E a vida, como sempre, seguiu. Mas para quem vive entre lápides, as coisas não passam tão rápido assim. O cemitério voltou ao seu ritmo normal. Corte de grama, enterros, visitas nos fins de semana, algumas homenagens em datas específicas. Mas aquela parte, a encosta, virou quase um lugar de silêncio dentro do silêncio. Pouca gente passa por lá. Nem os passarinhos voltaram por completo. Às vezes, no fim do expediente, eu caminho sozinho até aquela área. Fico ali parado por alguns minutos, olhando para os túmulos que foram refeitos, para as cruzes novas, para os nomes que nunca tiveram alguém para ler em voz alta. E é nesses momentos que percebo: a chuva não levou só a terra, ela escancarou memórias. De gente esquecida, de histórias enterradas sem luto, de nomes apagados. No fundo, acho que a coisa mais assustadora que pode acontecer com alguém não é morrer, é ser esquecido. E o que me marcou mais naquela temporada de chuvas não foi o barro, nem os corpos, nem mesmo o corpo sem rosto. Foi a ideia de que um dia a gente também vira barro. Que tudo o que fomos pode sumir se não houver ninguém para lembrar. Que a morte não assusta tanto quanto o abandono. Tem noites em que o vento sopra mais forte e traz com ele aquele mesmo cheiro de terra molhada. Nessas horas, eu me lembro dos olhos vazios dos túmulos, da lama escorrendo pelas raízes, da senhora com a rosa branca e do sussurro abafado vindo debaixo da terra. Talvez fosse só minha cabeça. Talvez fosse só o vento. Mas aqui no Santo Amaro, eu aprendi que o passado tem peso e que a chuva, quando vem forte demais, não limpa, revela. E eu continuo aqui, limpando o túmulo, enterrando história, ouvindo o que ninguém mais escuta, porque no fim alguém precisa ficar por perto quando a terra decide falar.